Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Em aula a gente viu essa função aqui e foi atrás de calcular sua derivada de uma forma mais simples. Para isso a gente aplicou o ln do módulo em cada um dos lados e depois fizemos a derivação implícita. Daí ficou bem tranquilo até de calcular a derivada dessa função. A gente obteve esse resultado. Qual que é o problema? Esse resultado ele era válido, mas desde que o x fosse diferente de zero. Note que nem dá para colocar o x igual a zero aqui, porque aqui a gente tem uma divisão por x. Além disso, se o x fosse igual a zero, o valor do y seria igual a zero. E daí o nosso método de aplicar o ln dos dois lados não ia poder funcionar, porque não existe o ln de zero. O zero está fora do domínio da função ln. Então esse exercício aqui é só para ir atrás de um pequeno detalhe no que a gente fez. Vamos ir atrás do que seria a derivada exatamente no ponto zero. Como que a gente vai fazer isso? Note que o ponto em que o x é igual a zero não é um ponto especial aqui dessa função, um ponto em que vai dar alguma diferença na derivada. Não é um ponto que faz sentido a derivada ter uma fórmula diferente. A gente foi atrás de calcular a derivada através de uma simplificação aplicando o ln, mas a princípio a gente poderia calcular a derivada disso diretamente. A gente utilizaria uma regra do produto, uma regra da cadeia aqui, porque tem a raiz de x² mais 1, utilizaríamos também a regra do quociente. Mas a princípio o ponto x igual a zero não daria problema nenhum se a gente fosse aplicar todas as regras, só daria muito trabalho de fazer isso. Mas a fórmula obtida através de regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia ia valer para qualquer x, não importa se o x fosse zero ou não. O que eu estou querendo argumentar é que a fórmula obtida para a derivada tem que ser válida para todo x. Não vai ter um salto para o x igual a zero, não tem nada especial no ponto em que x igual a zero. Por causa disso, a gente poderia pensar que a derivada exatamente no ponto zero vai ser pegar essa fórmula aqui e tirar o limite do x indo para zero. A função derivada vai ter uma certa continuidade ao redor do zero. Mas o que acontece quando a gente faz o x tender a zero para essa fórmula aqui que a gente encontrou para todo x diferente de zero? O problema de fazer o x indo para zero é que a gente vai ter uma indeterminação. Aqui a gente vai ter um zero por causa desse x ao cubo, que vai estar multiplicando por algo que está indo para infinito. Isso pensando tanto em x indo para zero pelo lado esquerdo, quanto x indo para zero pelo lado direito. Se o x for para zero pelo lado esquerdo, aqui vai dar um zero negativo, aqui vai dar um infinito negativo. A diferença dos limites laterais é que aqui daria ou mais infinito ou menos infinito. Mas de qualquer forma, seria uma indeterminação de zero vezes mais ou menos infinito. Só que resolver essa indeterminação é bastante simples. A gente pode fazer a distributiva aqui. Daí, naturalmente, essa indeterminação some. A gente pode escrever assim, ó, a derivada do y com relação a x. Isso aqui, vamos fazer a distributiva aqui na primeira parcela. Daí vai cancelar esse x ao cubo com esse x. Vai ficar 3x² raiz de x² mais 1, dividido pelo 3x mais 2 elevado à quinta, mais... Agora a gente faz esse vezes esse, vai ficar x² raiz de x² mais 1, dividido por, vamos multiplicar esse por esse, então vai ficar x² mais 1 vezes 3x mais 2 elevado à quinta, e daí a última parcela aqui, vamos colocar menos 15x ao cubo, raiz de x² mais 1, dividido pelo 3x mais 2 elevado à sexta. Essa fórmula aqui é exatamente a mesma coisa do que essa, para todo x diferente de zero, mas o legal dela, o legal de escrever dessa forma, é que agora quando a gente faz o x ir para zero, a gente não tem uma indeterminação. A gente realmente pode utilizar a substituição. Então a gente vai encontrar que essa fórmula vai ser válida também no ponto zero. A gente pode substituir o x por zero. E daí o resultado obtido vai ser zero por causa desse x², mais zero por causa desse x², menos zero por causa desse x ao cubo. Então a derivada exatamente no ponto zero vai ser zero. Essa fórmula aqui não é válida porque a gente não pode dividir por zero, mas na prática era só fazer a distributiva, a gente obteria aqui a derivada em um ponto x qualquer. Isso porque, só relembrando, o ponto em que x igual a zero não tem nada de especial aqui. Se a gente fizesse as derivações sem utilizar o ln, não ia aparecer uma fórmula diferente exatamente para o ponto zero. Como não ia ter um salto na derivada exatamente no ponto zero,
Basta aproveitar a continuidade, fazer o x tender a zero, e daí a gente encontra o valor da derivada no ponto zero. Esse é só um pequeno detalhe da derivação logarítmica. Então, assim, se a gente realmente quiser saber a derivada em todos os pontos x, daí não tem por que a gente tirar o que seria a derivada no ponto zero. Mas daí aqui, nesse caso, a gente teria que fazer a distributiva e obter esse resultado final. Daí sim a gente pode falar que é válido para todo x. Falar que não é válido para x igual a zero, parece que ou não tem derivada no ponto zero, ou então vai ficar uma coisa incompleta. Você está falando a fórmula para x diferente de zero, mas não está dando a resposta quando x é exatamente igual a zero. Então agora, com esse formato aqui, a gente tem realmente a solução para todo x. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.